Graça e paz, eu sou o pastor Alberto Medeiros e nós temos a oportunidade hoje, mais uma vez, de estarmos diante da glória e da bênção de Deus Todo-Poderoso. Hoje nós teremos mais uma vez o programa O Testemunho do Amor de Deus em Mim. E hoje nós temos a rica oportunidade de receber o pastor Valbert, que está aqui conosco, e estará contando um pouco do testemunho, da história, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ao longo da história de vida dele. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós gostaríamos de saber qual o nome do pastor, idade e a sua própria apresentação. Sinta-se muito à vontade, muito bem-vindo, e é uma honra ter você aqui conosco. Amém. Muito obrigado, pastor Alberto, é um prazer realmente estarmos aqui, principalmente para falar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Meu nome é Valbert, sou contador, tenho 50 anos, moro na cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde lá possuo um pequeno escritório de contabilidade. E a gente tem realmente vivido algumas experiências muito tremendas com Deus, e ao longo da oportunidade estaremos contando com vocês. Muito bom, seja muito bem-vindo então, e nós gostaríamos então que o pastor contasse um pouco de como foi o começo, o despertar da fé no seu coração e em que circunstâncias Deus alcançou o pastor, para que os nossos telespectadores possam estar degustando, aprendendo, aprimorando e se alegrando com o que Deus fez na sua vida. Meu irmão foi batizado, e no dia do batismo do meu irmão, numa igreja evangélica, meus pais foram assistir e aí se converteram. E aí desencadeou toda a conversão da família sucessivamente. Eu era muito jovem, mas sempre foi um filho obediente, um filho compromissado com os meus pais, então resolvi segui-los, E aí, graças a Deus, a gente começou a desenvolver na obra do Senhor e já senti que Deus tinha um propósito na nossa vida em relação à vida ministerial. E aí a gente começou a desenvolver isso. Amém. Glória a Deus. Qual a cidade natal do pastor? Eu sou de Lavras, Minas Gerais, no sul de Minas, uma pequena cidade ali. Mas na verdade vivi mais tempo na cidade de Perdões, que é uma cidade também bem ao longo, fica aqui no sul de Minas, Fernão Dias. Uma cidade pequenininha, mas muito gostosa. Tem um bom queijinho lá, um cafezinho muito gostoso lá. Amém. E um abraço então a todos os irmãos das cidades citadas aqui pelo pastor, os seus familiares, e uma honra ter você aqui conosco. Então, para que a gente possa dar seguimento, gostaria que o senhor contasse para nós qual milagre que Deus operou aí na sua vida, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. A minha infância não foi muito observada a nível de saúde, porque nós somos uma família muito simples. E eu nasci já numa situação muito complicada. Eu fui diagnosticado como nato morto, Minha mãe teve uma parada cardiorrespiratória quando estava para ter. Eu nasci de 8 meses, Já é um período um pouco complicado. Então, para salvar a mãe, os médicos deram prioridade a ela, e aí eu fui colocado ao de lado, já considerado como nato morto. E ao longo, depois do processo, eu fui crescendo, houve toda uma reestrutura, mas não tinha muita ciência na época para fazer um diagnóstico do porquê alguns probleminhas de saúde já manifestavam em mim, com alguns problemas principalmente neurológicos. Mas depois, ao longo do meu crescimento, da minha juventude e da minha maturidade, isso foi apresentando sequelas, Eu comecei a ter muita vertigem, e num determinado momento bati o carro, e tinha algumas vertigens, cheguei a cair na rua. E lógico, aí você sabe que de médico louco diz que todo mundo tem um pouco, Então diziam que eu tinha labirintite, e aí fui tomando vários remédios para a labirintite, cheguei a tomar até chá de alpiste, nem por isso fiquei cantando melhor, nem por isso. E aí fui percebendo que isso não resolvia, muito pelo contrário, a coisa se agravava. Até que num determinado momento eu realmente fiquei muito preocupado, porque eu sofri um acidente com o carro, então isso me deixou muito preocupado, e também caí na rua. E aquilo é chato, é muito constrangedor. Aí fomos até um neurologista, e aí ele pediu uma tomografia. E aí nessa tomografia ele percebeu que havia algo errado em relação ao meu cérebro.
havia uma expansão, né? O famoso cabeçudo, né? Você sabe que eu já fui muito chamado de cabeçudo na infância. E aí ele foi buscar um pouco o porquê disso. Então foi diagnosticado que eu tive uma hidrocefalia na minha infância. E isso, de uma certa forma, é algo simples para a neurociência, né? A hidrocefalia é implantado algumas válvulas onde são retirados esse excesso de líquido do cérebro e através de um catéter é jogado na bexiga e se resolve. Mas quando eu passei por um neurocirurgião, ele falou que a coisa era um pouco mais complexa, porque esse acúmulo de líquido aconteceu por causa de uma má formação no meu cérebro. E aí então eu fui internado, e aí nessa internação no Hospital do Servidor Público foram fazer um pouquinho mais de pesquisa com tomografia, ressonância magnética e radiografia, e aí descobriu-se que eu tinha uma síndrome chamada síndrome de Chiari, uma síndrome muito rara que trata exatamente de uma má formação cervical. Então essa má formação cervical, ela represava esse líquido que nós temos no cérebro, causando aí então a hidrocefalia, e era por isso que eu tinha essas vertigens, esses distúrbios. E aí então o grande complexo foi em fazer qual das duas cirurgias, né? Visto que as duas, por ser neurológicas, tem lá o seu fator de risco, né? O seu fator de problema. E aí a gente ficou internado lá um bom tempo, fazendo vários exames, até que realmente chegou um período muito complicado, porque nós estávamos mais ou menos próximo da época da Páscoa, e já haviam marcado a minha cirurgia 2 vezes e automaticamente cancelaram ela. E eu fiquei muito estressado, falei, poxa, né, vocês estão me deixando preocupado, né? Marca a cirurgia e desmarca, marca e desmarca. E aí até que eles me reuniram e falaram, olha, a grande questão é como é uma cirurgia de grande porte, nós estamos nos preparando para fazer essa cirurgia, que inclusive necessitou-se de uma mesa de cirurgia diferenciada, por causa da postura que eu tive que ficar na mesa de cirurgia. E a cirurgia é aqui na região da cervical. A cirurgia foi realizada, ela demorou 11 horas e foi bem sucedida, né? Conseguiram, na verdade parece que houve a necessidade de se serrar um pedaço do osso aqui no final da cervical, para se desbloquear esse líquido. E após o término da cirurgia, depois de 11 horas, eu tive um edema de glote. Isso provavelmente causado pelo choque anafilático. E ao ser desentubado com esse edema de glote, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Então você vai somando aí as coisas que vão dando tudo fatores negativos, né? Sim. Mas graças a Deus, Deus tem um grande amor na nossa vida, né? A palavra de Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, aí os médicos realmente me deram uma prioridade nesse momento, né? A minha irmã, que estava próximo do local, ela disse que ela escutou quando eles disseram assim, nós não podemos perder o Valbert. Então houve ali uma motivação para que não, lógico, o propósito de todo médico é não perder o seu paciente. Verdade. Mas em virtude de toda essa complexidade, começou-se a ficar um pouco fora do controle, né? Um edema de glote, a parada cardiorrespiratória, pós-cirurgia de 11 horas. Então toda essa somatória de coisas acabam trazendo alguns probleminhas. E aí eles resolveram me reentubar, para poder dar uma tranquilizada nessa parada cardiorrespiratória, né? Só que para me retubar com edema de glote, tiveram que usar de alguns procedimentos, né? O que eu brinco, bem carinhosos, né? Como, por exemplo, deslocar meu maxilar. E depois de deslocar meu maxilar, fizeram um processo que chama-se lancetar, que é usar como se fosse uma furadeira, onde ela abriu o caminho na minha glote para que pudesse ser reentubado. E aí eu fui reentubado, aí houve uma estabilidade em relação àquela parada cardiorrespiratória, e aí eu fiquei em coma aí aproximadamente 60 dias, né? E mesmo ao final desse coma foi diagnosticado que aquele edema daquela glote não reduziu, então foi necessário fazer uma traqueostomia, que eu fiquei com ela 1 ano e 8 meses, né? Uma traqueostomia que foi da cânula 9 plástica até a cânula 2 metálica. Então todo esse processo é um processo onde eles chamam de desmame, né? Onde você vai fazendo todo um controle.
E nesse período todo, meu querido, eu quero que você entenda o seguinte: eu sou um profissional, empresário, né? Eu tenho, como eu disse, um pequeno escritório, eu tenho minha família, tenho um ministério. Então tudo isso você vai também entrando em alguns conflitos pessoais e achando realmente que não há esperança mais, né? Porque os diagnósticos foram que as sequelas seriam muito graves. E como realmente foram, e até hoje eu ainda carrego algumas das sequelas. E aí eu fiquei sem andar e sem falar durante algum tempo, e isso só para que vocês entendam como a coisa acaba sendo às vezes incrível, né? Junto a esse processo todo, na ala em que eu estava internado, surgiu-se um surto de meningite. Entendi. Então você imagina, eu com baixa imunidade, com toda essa complexidade, e surge um surto de meningite, houve uma preocupação muito com os médicos em que eu fosse tirado de lá para não correr o risco de pegar uma meningite que seria talvez fatal, né? Queria agradecer ao pastor Valbert por este momento e a você que está nos assistindo, pedimos que aguarde um momentinho que já estamos de volta. O Itaú tem tudo para você. Para você que está chegando, tem o Itaú que abre as portas. Para você que vai fazer o negócio da sua vida, tem o Itaú líder em fusões e aquisições. Para quem ama tecnologia, tem um Itaú de novidade. Para quem odeia novidade, um Itaú que não nasceu ontem. Para você andar por aí, tem o Itaú no bolso, na nuvem. Para você que acredita no futuro, tem o Itaú que vai estar lá com você. Para você que quer olho no olho, tem o Itaú na esquina. Para você que quer ter alguém ao seu lado, tem o Itaú que o Brasil confia. O Itaú tem tudo e é tudo para você. O cuidado do governo federal com os estados e municípios continua. Estão sendo disponibilizados mais de 180 bilhões de reais de auxílio financeiro para as ações de combate ao coronavírus, para a segurança do Celso e de milhões de brasileiros. Também já foram distribuídos aos estados e municípios mais de 100 milhões de EPIs para a proteção da Rosana e de milhões de brasileiros. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Governo Federal. É importante tomar Yakult todo dia. Todo dia Yakult para a família. Todo dia Yakult 40 para a vida agitada ou melhor idade. Todo dia Yakult 40 Light para quem quer menos calorias. Cerca de 70% das defesas do organismo estão nos intestinos, onde o probiótico Lactobacillus casei shirota atua, contribuindo para o equilíbrio da flora intestinal. Yakult, ciência dedicada à sua saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos agora então com a entrevista com o pastor Valbert. Como ficava a questão dos seus familiares, né? Queria que você lembrasse para nós algo que marcou muito toda a história sua maravilhosa, né, com Deus, mas há um episódio que vem na sua memória. Sim, com certeza, porque nesse período todo, né? Minha esposa é supervisora de educação e ela tinha lá o compromisso dela profissional e ela procurou estar pegando licença para estar cuidando de mim, mas foi solicitado pela secretária de educação que ela não pegasse a licença naquele momento. Então nós tivemos lá um home care, o Zé Carlos, uma pessoa que Deus assim usou muito na minha vida para me dar toda a força, todo o apoio, né? E paralelo a isso, os meus pais que moravam no Paraná estavam conosco naquele momento. Então, por exemplo, eu tinha crises na madrugada e meu pai tinha que sair comigo para o hospital, porque com a traqueostomia, às vezes ela fechava, né? Então você tem que fazer um processo de aspiração, que é tipo uma limpeza na traqueostomia, né? Então, essas correrias o meu pai fazia conosco, né? Eles ficaram em casa. Então isso acabava fingindo, mas você via que a família é muito preocupada, mas também todo mundo com muita fé. Minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher que
realmente muita fé. E aí a minha mãe ficou muito mal logo que ela viu toda essa situação, mas logo em seguida Deus deu a ela uma grande força, e aí ela começou a me otimizar. E eu me lembro que eu comecei num processo de fisioterapia para voltar a andar, e nesse processo eu fui da cadeira de rodas e logo depois passei para o andador. E quando a minha mãe viu aquilo, eles tinham que voltar para o Paraná, e esse período foi um período assim que me emociona muito ao falar. Porque a minha mãe falou assim para mim: filho, eu estou indo para o Paraná e quando eu voltar eu quero que você me receba andando na porta da sua casa. E graças a Deus a gente pôde estar indo andando, receber ela quando ela voltou, daí a um período, um mês mais ou menos, porque Deus realmente foi fiel. E lógico, eu tive que fazer a minha parte, de esforçar, não é fácil, fisioterapia é algo muito dolorido, é algo muito difícil, mas você tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que quando a gente entende que a gente tem que se otimizar e tem que ser fiel, né? Eu sempre digo isso, que Jesus, ao realizar as curas, ele sempre dava duas palavras, né? Ele dizia sempre: tem de bom ânimo, e ele dizia: toma a tua cama e anda. Amém. Então eu tinha que ter o bom ânimo, e mesmo com a minha cama, seja ela em determinado momento uma cadeira de rodas, em determinado momento um andador, era isso que eu tinha para o momento, então era isso que eu tinha que superar. Então eu comecei a orar e pedir a Deus que me superasse isso, que me desse essa força, que me desse essa graça. Então a gente foi trabalhando através da oração, através do uso, lógico, da fé, né? O autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mesmo que você não veja. Amém. Então, diante das notícias que eu recebia, que eu não ia andar com qualidade, que eu também não ia falar com qualidade, tudo isso vinha trazendo realmente um fator negativo para mim. Então eu não conseguia enxergar uma situação positiva. Mas a partir do momento que a gente começou a orar, buscar a Deus, Deus começou a me dar uma tranquilidade, Deus começou a me dizer, sentindo lá o Salmo 23, né? Que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu pude sentir realmente o Senhor sendo o meu pastor, Ele me dando tranquilidade, né? O Salmo 91, que eu gosto muito, que eu sempre digo que ele, se eu tivesse a oportunidade de ter um condomínio, ele ia se chamar Condomínio Salmo 91, porque ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Então você vê descanso, conforto e segurança através do Salmo 91. Então a gente pode ver que Deus tinha o propósito dele em agir, e é isso que eu quero que você entenda. Os problemas ele vem, né? João 16:33, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. E aí, de uma certa forma, a gente ouve Jesus dizer: eu venci o mundo, e parece que ele está sendo até um ato covarde dele em dizer: eu venci o mundo e você se vira. Mas não, Jesus está junto, e o apóstolo Paulo ele entende isso, que em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então quando eu entendi que eu tinha que imitar Cristo, eu tinha que ser também o quê? Vencedor. Amém. E aí João 17:15, Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então não dá, diante de um problema, de uma necessidade, a gente achar que um abracadabra, um pirim-pim-pim, e as coisas vão se resolver, né? Estamos aí vivendo esse momento aí do Covid-19, onde está todo mundo na expectativa da criação de uma vacina. Mas enquanto a vacina não chega, as pessoas estão sendo contaminadas e morrendo. Então é um período onde você tem que ter fé, onde você tem que ter segurança e principalmente tranquilidade emocional. Amém. Porque a tranquilidade emocional ela é muito importante nesse momento. Porque quando a gente se abala emocionalmente, a gente vai sofrer outras consequências, né? Os gregos já diziam lá, né, que mente sã, corpo são. Então, se eu tiver essa tranquilidade, eu consigo até o próprio medicamento, a química do medicamento, ele vai surtir efeitos e vai te fazer melhor. Muito bom. Continuando nossa enquete, nossa pergunta, sim, né? Aonde o pastor, o Valbert, sim, encontrava forças para continuar? Porque quantos anos demorou o seu período de fisioterapia até que você pudesse andar novamente? Sim, isso durou um período de mais ou menos um ano, né? Um ano. E foi realmente na palavra de Deus, sabe? Eu digo que hoje, se você não entender que a palavra de Deus, você quer dizer a Bíblia, sim, a Bíblia, né? Se você não tiver fé nela e não entender que ela é realmente um norte, ela é um grande momento para a sua vida, você realmente vai perder muito.
Porque hoje, se você puder entender que a Bíblia ela traz não só história, ela traz história também. Se você ver a Bíblia, você vai gostar. Porque a Bíblia traz histórias fantásticas, né? Histórias que todos nós já conhecemos, como o pequeno Davi que venceu o grande Golias, né? A travessia do Mar Vermelho. Mas tudo isso são histórias que às vezes você vai achar nos contos de Hans Christian Andersen, né? Um dos maiores escritores aí de fábulas. Você vai encontrar coisas muito mais bonitas, muito mais fortes. Mas a Bíblia, ela tem um grande processo. Ela tem um processo de fazer essa palavra entrar na sua vida e poder mudar a sua vida, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1:18 que a palavra da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para os salvos é o poder de Deus. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus ela é para me salvar, eu vou entender que ela vai ser o poder de Deus na minha vida. E aí, a partir desse 1 ano, eu comecei a ter essa força. Lógico, com todas as dificuldades, como eu falei, usando cadeira de rodas, depois o andador, mas sempre procurando estar aplicando, né, no período da fisioterapia, para que a coisa pudesse dar certo. Muito bom. Eu queria deixar claro para os telespectadores em que circunstâncias eu conheci o pastor Valbert. Sim. Nós temos um programa intitulado para tratar de profissões, Okay. E aí o pastor foi convidado, ele trabalha, ele é profissional, ele é uma pessoa que é empresária, e aí ele foi lá para dar uma palestra para os jovens e adolescentes na igreja, que muito nos surpreendeu. Gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre o trabalho contábil, sobre o escritório, Sim. né? Da onde que veio essa vocação aí, né? Ok. Por favor. Eu, na verdade, eu cursei engenharia civil, né? E eu cursei primeiro contabilidade, depois trabalhava na área da construção civil. Então fui cursar engenharia civil porque eu achei, na época, muito mais vantagem ser engenheiro civil do que ser contador nessa construtora que eu trabalhava. Mas diante de algumas crises que vieram na área da construção civil, eu acabei migrando para empresas, né? E trabalhei até numa transportadora. E lá eu fui cobrado da área administrativa, da área contábil. Aí eu reativei a minha questão do conhecimento contábil. Aí até que numa oportunidade veio uma crise muito feia, né? Mais ou menos aí no ano de 99, né? E aí eu me lembro que tinha um slogan que falava que com crise se cresce. E eu falei, com Cristo se cresce. E aí foi que surgiu o meu escritório, né? Escritório de Contabilidade Princípio, onde a gente começou num pequeno salãozinho lá na frente da casa dos meus pais. E graças a Deus a gente veio passando aí por vários momentos, né? Crises, né? Várias crises, mas Deus veio nos honrando, nos abençoando, e hoje já estamos aí há 20 anos no mercado, né? Com um rol de clientes abençoados, graças a Deus, que em meio agora a essa pandemia tem se mantido fiel, tem aí permanecido com a gente. E aí, nesse evento que o pastor Alberto falou, a gente procurar passar lá para a garotada, que dependendo da profissão que ele for escolher, ele vai ter que enfrentar alguns problemas, né? Hoje nós estamos vendo aí uma grande propaganda em cima de honrar o pessoal da área de saúde, né? Enfermagem, médico, mas eu até, de uma certa forma, até o que eu falo, eu tenho certeza que esse pessoal, na hora que decidiu ter essa profissão, eles meio que sabiam o risco que estavam correndo. Então agora você vê como é que é. Ninguém esperava uma pandemia. Agora que veio uma pandemia, nós estamos vendo o quê? Que muitos deles estão sendo contaminados e infelizmente muitos até mortos. Então é uma questão da questão profissional. Você tem que ser objetivo, né? Estávamos até vendo até que os meninos aqui na hora de no pré, pra gente gravar aqui, que você pensa que é tudo abracadabra, você nem sabe, na maior, você nem sabe o que tem que fazer aqui para sair esse vídeo aqui. Então, você aí, né, se motive, né? Porque eu acho que hoje, né, o jovem, ele tem se estimulado muito fácil. O jovem tem entregado o jogo muito fácil. E nós sabemos que nós não podemos assim, nós temos que ter força, nós temos que ter objetividade, né? É isso que a palavra de Deus passa para nós, é isso que Deus passa para nós, que nós temos que ter força. Glória a Deus. Amém? Amém. E para a gente caminhar para os nossos finalmente, né? Sim. Gostaria que o pastor Valbert deixasse uma mensagem, né, para os telespectadores da TV, e que a gente pudesse
degustar com você, aprender com você, Amém. daquilo que você tem para passar aí para o público que está nos assistindo. Desejar muito grato, agradecendo o pastor Alberto pela iniciativa, os meninos aqui todos, né? Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que através da fé nós vamos ser justificados por Deus, né? Então assim, ele fala que sem a fé não vai existir o processo da justificativa, mas ele fala que isso não é suficiente, que nós temos que ser perseverantes, e essa perseverança vai nos levar à experiência. Então, conforme você vai ficando experiente na vida, você vai tendo mais disponibilidade de você desvendar, de você passar pelos problemas, pelas dificuldades que você faz. Então, uma vez que você for perseverante, você se tornou experiente, o apóstolo Paulo diz que aí você vai se tornar, sabe o quê? Você vai ter paciência, né? O Salmo 40, o salmista diz que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então eu posso dizer que foi isso, um pouco o que a vida também me ensinou nesse período, né? A ser um pouco paciente. Eu era muito sanguíneo, né? Muito agitado, né? E aprendi um pouco a ficar um pouco calmo, né? Com todo respeito aí, brincava até que eu fiquei um pouco baianinho, né? Querendo deixar só empurrar um pouquinho, um pouco deitar na rede, e eu era muito pelo contrário, eu era muito estressado, queria as coisas muito no feedback. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo diz que então, se eu fui perseverante, se eu me tornei experiente e me tornei paciente, eu vou chegar a uma outra qualidade que é fundamental, que é a esperança, né? E a gente sabe que tem até o famoso ditado, né? Que a esperança é a última que morre. E aí o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam, mesmo que não vejam. E Hebreus 11:6 o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, como eu me aproximei dele, como eu tenho certeza que você vai se aproximar, creiam que ele é Deus e que ele é abençoador, que ele é galardoador, e ele quer fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer a tua presença, né? Gostaria de fazer uma breve oração agradecendo pela sua vida e que os nossos telespectadores também fossem ricamente abençoados da TV Informa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus eterno e Pai Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade em que o Senhor trouxe, ó Deus, o pastor Valbert aqui para conversar conosco, que tanto ele quanto o lar dele, a família dele e todos aqueles que estão podendo assistir, meu Deus e meu Pai, a programação do Informa TV, sejam ricamente abençoados. Nós agradecemos, Deus eterno, pelas equipe de som, de áudio, agradecemos, Deus eterno, por todos que trabalharam, colaboraram, intercederam por este momento. Que no nome do Senhor Jesus, na mesma paz que o Senhor nos trouxe, o Senhor também nos leve para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e que as palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado.